Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, um canal feito para você que gosta de livros, que gosta de ler, que gosta aí do mundo dos livros, não é verdade? E eu já te convido a você, se você gosta desse tipo de assunto, você já se inscrever no canal e dar aquele joinha, tá bom? A gente tá aqui sempre regularmente postando vídeos sobre livros. E aqui, claro, eu falo dos livros e expresso também a minha opinião, então já se inscreve aí, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, de George Orwell, o livro 1984. Bom, pessoal, esse livro aqui, ele foi escrito, né, pelo George Orwell em 1949, né? É um livro futurista, como você pode ver, né? A história aqui vai se passar em 1984. E aqui conta a história de Winston Smith. Bom, Winston Smith é um funcionário público, né, que trabalha para o governo. E a história vai se passar na cidade fictícia de Oceania, né? Que Oceania vivia em constantes guerras entre a Lestácia e Eurásia. A Oceania, segundo o Winston Smith, vivia sobre o regime totalitário do Grande Irmão. E nessa cidade havia retratos, cartazes, na verdade, de um homem de aparência assim robusta, de bigode, chamado o Grande Irmão. Ele aqui conta que é chamado de Grande Irmão. E nessa cidade também como se fosse uma espécie de televisão, né? Existe várias que aqui ele chama de teletela, né? Existe várias espalhadas em toda a cidade e também nas casas. Vigia e ouve tudo que as pessoas falam. E a teletela, ela vigia tudo e todos. Estão espalhados por todas as casas, todas as cidades. E o Winston trabalha para esse governo. Bom, nesse governo totalitário, existem três principais órgãos públicos, né? E nesses três órgãos que existia nesse governo, existia o Ministério da Paz, que ali controlava as guerras, era responsável pelas guerras. Existia também o Ministério da Verdade, que de verdade não tinha nada, era onde o Winston trabalhava, né? O Ministério da Fartura, que na verdade era fome, e o Ministério do Amor, que torturava quem pensava diferente daquele governo. E embaixo desse cartaz, né, desse Grande Irmão, ali vinha com a legenda escrita: o Grande Irmão está vigiando você. Então você imagine só, por toda a cidade, cartazes e mais cartazes de alguém ali totalitário, né, com a legenda dizendo: o Grande Irmão está vigiando você. E o Winston, ele trabalhava em um desses ministérios. Ele trabalhava no Ministério da Verdade. E o trabalho dele era reescrever artigos, né, para que fosse contado do jeito que o governo queria. Na verdade, chegava uma notícia, e o trabalho dele era mentir, né? Era reescrever algo totalmente ao contrário, né? Então, tudo agia dessa forma, tudo era do jeito que aquele governo ali exigia que fosse, não havia privacidade. O Winston, né, ele se rebelou, ele estava ali contrariado, ele não aceitava, né, de certa forma ele não aceitava ali aquele regime totalitário, né, que impunha tudo ali, todas as pessoas. Ele trabalhava para o Grande Irmão, né, trabalhava para o Grande Irmão, mas não era um rebelde, ele não aceitava. Mas isso tudo, claro, às escondidas, né, só consigo mesmo ali no pensamento.
vendo tudo aquilo, o Winston pensa, nossa, o Winston pensa, ele vive com aquela rebeldia dentro dele, né? E aí ele decide escrever um diário. Escrever o diário para colocar para fora, né, ali o que ele estava sentindo. E o Winston começa a escrever o diário. Ali, às escondidas, para você ter noção. Ele pegava ali, chegava na casa dele, pegava o diáriozinho assim, meio que escondido, e ele começou a escrever. Só que era tudo controlado, né, pelo governo. E ele não podia, claro, se impor diretamente contra o governo, porque, como eu já citei aqui, existiam os órgãos principais que puniam, né, ali quem pensava diferente, por exemplo, o Ministério do Amor, né? Então, o Whindersson sabia que qualquer tentativa que ele fizesse, qualquer movimento estranho que ele fizesse, ele ia ser descoberto. E aqui, o Winston, ele fica com isso dentro dele, essa rebeldia, ele não se conforma com esse regime, onde tudo em Oceania era pouco. Tinha fome, né? A população mais pobre era, com certeza, claro, né? A mais prejudicada. Mas ali, o governo, as notícias que o governo dava era totalmente diferente. Não, a gente tá controlando a fome, melhorou as coisas. Como eu já havia citado, a Oceania vivia em guerra, né? Com a Eurásia e a Lestácia. E o governo, de certa forma, colocava ali, não, a gente está vencendo, a gente tá saindo vencendo, né? Então, a verdade era distorcida, né? A verdade era distorcida. E o Winston, ele não se conformava com aquilo, né? E então ele perguntava, né? Ele chegava a perguntar a alguma pessoa assim, quando ele sentia que podia se aproximar mais, chegava a perguntar como que era, aquelas pessoas mais velhas, né? Como que era a Oceania de antes, como que era antes desse regime totalitário, né? E o Winston, ele conhece uma moça, né? Uma moça que ela vai se apaixonar por ele primeiro, né? Ele conhece essa moça que também trabalha em um desses ministérios, né? E ali ele conhece ela, e até para eles se encontrarem, tem que ser muito discreto, né? Tem que ser tudo muito... tem que ser escondido, tem que ser tudo tem que ser às escondidas, né? E ali eles vivem ali um amor. Aqui a história conta que o Winston teve uma esposa, mas que essa esposa, como que eu posso dizer? Ele e essa esposa, eles eram... Era como se eles não se amassem, sabe? Era como se eles vivessem para procriar para o governo, né? Era para eles, quando eles se viam na intimidade, era somente para procriar. E aqui a história conta que essa esposa que o Whindersson teve, né? Eles se encontravam somente para isso. Para procriar para o governo, né? E então, né, o Whindersson conhece essa moça mais jovem do que ele e ela se apaixona por ele. E aí ele descobre que ela também não concorda com aquilo, com aquela imposição. Júlia é uma moça mais solta, mas também ela não é tão assim, ela não deixa que esse sentimento, que esse não concordar afete tanto ela não fica muito ali presa nesse sentimento. Já o Winston não. O Winston, ele já
ele já não consegue, ele quer a qualquer custo ali, ele fica conversando com ela sobre aquilo o tempo inteiro, e ela não quer saber disso. Ela não concorda, mas ela não quer ficar sempre falando dessas coisas, né? E embora esse livro aqui, ele é uma ficção, né? Mas é interessante que George Orwell, ele era filho de um funcionário público, né? Ele também era filho de um funcionário público. E muitas pessoas usaram esse livro aqui e usam até hoje, né? Como defesa de partidos, né? Direita ou esquerda. Mas assim, na minha opinião, e o que a gente pode levar em conta aqui é, é esse o fato, e o próprio Winston aqui leva aqui em consideração a falta de privacidade e totalitarismo ali, né, daquele regime, daquele governo ali, né, do grande irmão. E só que as pessoas usam, né, como defesa, para defender partido direita, esquerda, né, mas aqui trazendo para a nossa vida cotidiana, né? A gente vê que tanto faz ser direita ou esquerda, de qualquer forma a gente, em certos pontos, né? Estamos sem privacidade. A gente pode ver aí, por exemplo, hoje em dia, se você tá no mundo cheio de tecnologia, avanços aqui na própria internet, né? A gente vê. A gente não pode estar percebendo assim tanto, mas a nossa privacidade, ela tem sido cada vez menor, né? A nossa privacidade tem sido cada vez menor. Então aqui eu vejo mais como um livro que faz você pensar, né? Porque tanto faz ser direita, esquerda, a gente tá sempre ali sobre um regime. Não é verdade? A gente está sempre sobre um regime, claro, não nessa proporção aqui da história, mas, assim, é um livro que faz você pensar nos rumos que o mundo tá indo, né? Nos rumos que o mundo tá se tomando, né? Tudo isso, o avanço da tecnologia, da internet. Então, assim, as coisas têm mudado muito. E o interessante é que, como eu já falei aqui, esse livro foi escrito em 1949. E o George Orwell, ele já estava ali escrevendo para o futuro, né? Não é verdade? Então, assim, eu terminei esse livro com aquela sensação, assim, de... Nossa, a gente realmente... O que me pegou mesmo aqui assim, eu fiquei pensando, nossa, realmente a gente não... A nossa privacidade tem sido cada vez menor, né? A nossa privacidade tem sido cada vez menor. Não aqui, né, no Brasil, onde a gente vive, não tem ainda essa totalitária, aqui onde a gente vive, não tem essas coisas, essa imposição tão forte assim, né, contra as pessoas, mas a gente vê em nações aí que a imposição, né, em pessoas totalmente rígida, né? Na verdade, é muito rígida. Em certas nações pelo mundo aí, tem regime muito totalitário mesmo, né? É um livro para você abrir a sua visão, você olhar em torno e também olhar o que vem acontecendo no mundo, né? Como que o mundo o que o mundo tá se tornando, eu acredito assim. E também falando aqui sobre a escrita, né, como o escritor George Orwell escreve o livro, né, a escrita é rica em detalhes,
muito rico em detalhes, é uma boa leitura. A riqueza de detalhes é assim impressionante. Eu gostei bastante mesmo. Então, vale aqui a leitura. Se você gosta desse tipo de assunto, vale a leitura de 1984. E se você gostou do vídeo, eu já te peço que você curte esse vídeo, tá bom? E me conta aqui se você já leu esse livro, se você gostou, qual foi a sensação que você ficou, o que te chamou a atenção no livro, tá? E caso você queira comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado, você pode estar comprando o livro. Se você comprar o livro ou qualquer outra coisa por esse link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai estar contribuindo aqui com o canal, tá bom? Você não vai pagar nada mais por isso. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.